Paz e graça, queridos, tudo bom? Ministro Fábio César, com mais uma palavra de reflexão, de despertamento, para abençoar a sua vida. Hoje eu quero convidar você a meditar comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 12, e o seu verso 1, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continua oração por ele a Deus. O que eu quero chamar a atenção sua nesse dia é a questão da oração, da comunhão do crente para com Deus ou do ser humano para com Deus. Nesse texto bíblico aqui em Atos, podemos perceber que após a morte do Senhor Jesus e depois da sua ressurreição, da sua partida para a glória, ele deixou os discípulos encarregados de propagar, de anunciar o seu evangelho de poder. Nesse período, Pedro, que era o líder da igreja, ele fora preso pelo rei Herodes, e o apóstolo São Tiago foi morto. O apóstolo São Pedro foi preso em uma prisão guardada por 4 quaternos de soldados. Não obstante, o apóstolo Pedro, ele teve seus pés acorrentados, teve as suas mãos acorrentadas, e a prisão era de 4 portas para dentro, onde Pedro era guardado. Humanamente falando, queridos, não havia condição alguma de Pedro sair daquela situação. O que nos chama a atenção nessa reflexão bíblica é que, humanamente falando, estava acabado para Pedro. No dia seguinte, certamente ele seria morto pelo rei Herodes. A sua trajetória acabaria naquele momento. Então se tornou algo impossível na vida de Pedro. Mas o interessante é que Pedro sabia da promessa que o Senhor Jesus fez um dia para ele. E Pedro tinha certeza que se o próprio Mestre fez uma promessa para ele, certamente essa promessa haveria de se cumprir em sua vida. O que Satanás não entende é que quando nós temos a marca da promessa, nada pode nos parar. Aquilo que é impossível se torna possível quando nós unimos a nossa fé em Deus e depositamos a nossa confiança nele. O que é que nos chama a atenção dentro dessa mensagem de Atos capítulo 12, verso 1 ao 5? Diz o texto que quando Pedro fora preso e Tiago morto, a Bíblia é clara em dizer que a igreja continua oração por ele. A palavra oração significa ação pela qual o ser humano se coloca em comunhão com Deus. E o que Satanás não entende, o que o nosso inimigo não entende, queridos, que quando nós temos a promessa de Deus, não há nada impossível que nós não possamos alcançar. Com Deus, tudo que é impossível se torna possível. Essa mensagem de reflexão é para que você possa entender que se você depositar sua fé,
a sua confiança em Deus, nada será impossível para você alcançar. Tudo você vai poder em Deus. O apóstolo São Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, a Bíblia diz que Ana perseverava em oração. E o sacerdote observou a oração daquela mulher e a indagou. Mas diz a Bíblia que quando o sacerdote indaga se ela estava embriagada, ela com muita humildade respondeu: não, Senhor, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Isso aqui é aflição de espírito. Tenho derramado as minhas lágrimas perante ao Senhor. Naquele mesmo momento, o sacerdote olhou para aquela mulher e disse: então vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Em Lucas capítulo de número 1, verso 13, o anjo aparece a Zacarias e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher, Isabel, que era estéril, dará à luz um filho. Olha que coisa linda, querido. Aquilo que era impossível na vida de Zacarias, por sua mulher estéril, de tanto ele perseverar, orar, depositar sua confiança em Deus, o anjo aparece até a Zacarias e diz para ele que as orações dele foi ouvida e que a mulher de Zacarias, que era estéril, conceberia e daria à luz a um filho. Mesma coisa foi com Isaac, que perseverava constantemente em oração. Em Gênesis capítulo de número 25 e o verso 21, diz que Isaac perseverava na oração. E de repente o anjo aparece a Isaac e também diz que a oração dele foi ouvida. E a mulher de Isaac, que era estéril, passou a conceber e deu à luz. Porque quando nós confiamos em Deus, nada é impossível, mediante uma fé firme no Senhor Jesus. Pedro, aqui em Atos capítulo 12, verso 5, aparentemente a história de Pedro tinha acabado. Mas parece que vejo, quando Pedro estava lá dormindo, aguardando em Deus, a igreja reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, perseverava em oração, queridos. E de repente o anjo desce, desperta Pedro, arranca as correntes que prendiam os seus pés, as correntes que prendiam as suas mãos. E quando Pedro deu por si, ele já estava lá fora, ou seja, todas as portas que estavam fechadas se abriram e as correntes caíram por terra. Para que você entenda, todas as portas se abriram e as correntes caíram por terra. Por que isso, ministro Fábio César? Porque quando nós confiamos em Deus, Satanás pode até querer se levantar, amarrar nossas pernas para que a gente não vá mais longe, acorrentar nossas mãos para que a gente não venhamos produzir, nos prender em uma prisão de 4 portas para dentro, em cada prisão com 4 soldados tentando nos oprimir. Mas quando nós confiamos em Deus, o Senhor se manifesta e abre as portas para que possamos sair ou entrar pela porta da providência de Deus. Meu querido, que essa palavra de reflexão ela sirva para te abençoar. Em meio a essa pandemia, a essas dificuldades, muitas são as pessoas que têm se esfriado na fé, que têm perdido a esperança, que têm pensado que não tem mais jeito para a sua vida. Mas tem jeito. Se você confiar em Deus, depositar sua fé em Deus, Ele é poderoso para mudar a sua história. Assim como Ele fez com Pedro. Ele deu livramento a Pedro. Assim como Ele fez com Ana, mãe do profeta Samuel. Concebeu o que ela concebeu
permitiu que ela pudesse dar à luz um filho. Assim como ele fez com Zacarias, que sua esposa também era estéril. Ele ouviu a oração de Zacarias e também lhe deu a graça dela poder gerar um filho. Meu querido, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que você possa confiar mais em Deus. E eu tenho certeza que aquilo que é impossível vai se tornar possível na sua vida. Eu sou o ministro Fábio César, com a palavra de reflexão para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e o Senhor Deus te guarde.